Se o Goiás tem uma grana em caixa para a metade do ano, como ele deveria gastar isso? Olhando somente o aspecto do futebol, o investimento também dentro dessa Série B do Campeonato Brasileiro e mais, olhando até mesmo a possibilidade de rejuvenescer o seu elenco, por que não contratações de atletas mais jovens, pensando não só em reforçar esse time para a Série B, mas por que não na próxima temporada, Série A, enfim, um ativo para o clube, e vejo que isso é importante. Como eu estivesse aí na vaga do Lucas Andrino, olharia para o mercado nacional, algumas boas opções que estão aí, digamos, com poucas chances na Série A do Campeonato Brasileiro, e um Goiás que tem sim um valor considerável para metade do ano, a gente pode sonhar com bons reforços, tá bom? Quero trazer a minha lista, a opinião e o que pensa o Lucas Andrino também a respeito de alguns desses jogadores que já foram consultados. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca aí de 10 mil inscritos no YouTube do Goiás News, que já estamos bem próximos de atingir essa meta, e conferir o nosso canal de cortes logo aqui abaixo na descrição. Para apostar nesse jogaço entre Cuiabá e Goiás, é na Pix Brasil, onde você ganha R$20 de graça. Para começar a palpitar, com a vitória do Verdão fora de casa, pagando 3,47 a cada real apostado, um empate a 3,25, uma vitória do Cuiabá em casa 2,01. Na Pix Brasil você aposta a partir de R$1 via Pix, sem burocracia, uma plataforma que eu indico a todos vocês, e tem essa possibilidade também de resgatar o seu bônus de boas-vindas também para começar a palpitar. Vitória do São Paulo contra o Águia, pagando 1,08 a cada real apostado. Vitória do Criciúma contra o Bahia a 2,93, e uma vitória do Palmeiras também contra o Botafogo de Ribeirão Preto, fora de casa, a 1,47. Essas e todas as outras odds na Pix Brasil, o link no comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a janela da metade do ano, que volta a abrir para o Goiás e para os outros adversários também da Série B e da Série A, no próximo dia 10 de julho, ficando à disposição até o dia 3 de setembro. Então mais ou menos um mês e pouquinho para o Goiás se reforçar. Isso vai acontecer, o próprio Lucas Andrino já confirmou em entrevista, falando sobre as procuras, por exemplo, do Alex Teixeira, do Romeu Benítez, outros nomes especulados, e que o Goiás provavelmente pode voltar aí atrás nessa segunda janela. Agora no vídeo de hoje, eu quero meio que colocar uma pulga atrás da orelha aqui de vocês também e fazer uma indicação, uma lista de jogadores mais caros, mas que vejo que seriam atletas, porque convenhamos, o time do Goiás ele é interessante. Então você nesse momento trazer jogador que, sei lá, um destaque, por exemplo, da Série C do Campeonato Brasileiro, não sei que seja um ponto muito fora da curva, mas dificilmente seriam melhores do que esta boa fase que o Goiás está vivendo, pelo menos nesse momento, na Série B do Campeonato Brasileiro. Então já resolvi pegar alguns nomes de fato de Série A, até porque existem boas opções na Série B, mas até lá eles já terão feito os 7 jogos, que infelizmente tem esse regulamento besta aí da CBF, acho que não precisava ser só 7 jogos, podia colocar uns 14, 15 jogos, mas enfim, então eles não podem mudar para outros clubes da Série B, senão eu colocaria uma lista também de jogadores, digamos, mais compatíveis, com a realidade financeira hoje do Goiás, mas que dá para sonhar. O Goiás tem condição financeira, o Hélio deu aquela entrevista falando que tem 10 milhões em caixa, do Goiás para a janela da metade do ano. Não posso confirmar para vocês esse valor, mas que existe uma reserva financeira, e o que for preciso o Goiás fará, Eu vou até usar essa frase até mais impositiva, Óbvio que o Goiás não vai trazer o Michael de volta, mas se precisar contratar jogadores caros, um atacante, um ponta, um lateral, um zagueiro que seja, 3, 4 contratações no nível David Braz, por exemplo, não é impossível. O Goiás tem essa grana em caixa, é um clube organizado, saneado, e se precisar fará os esforços dentro da sua realidade para voltar para a Série A, porque se fica para a Série B do ano que vem, aí a gente vê que é time ruim, ilimitado pra caramba por conta da parte financeira, até porque a Série B só dá prejuízo. Então bora lá, o primeiro jogador que eu faria uma indicação aí pro Goiás é o lateral direito Zeca, Pode jogar como lateral esquerdo também. No Vitória nesse ano ele jogou mais pela esquerda do que propriamente pela direita, mas pode jogar, nas duas laterais. Eu olharia pro Zeca para lateral esquerdo, Não acho que é a posição mais precária, mas o Sander não vem bem nessa temporada. Ele joga bem um jogo e desaparece em 4, 4, 5, 6. Tem algumas lesões. O Cristiano não é um jogador que me passa uma confiança para ser aquele nome titular de cabo a rabo, e o Zeca está sim muito contestado lá no Vitória. São 24 jogos nesse ano,
jogador de 30 anos, uma assistência, foi campeão pelo Vitória no ano passado, e até mesmo olhando para a lateral direita, né, onde o Goiás tem o Douglas Borel. Eu venho gostando do Douglas Borel, tá? Ele deu aquela assistência contra o Brusque, entrou bem, participou do lance do quarto gol também contra o Botafogo no último final de semana, mas ter mais uma opção também não faz mal, tá? O Zeca também já atuou um pouco mais avançado, é um jogador que eu ficaria atento. Se o Goiás precisar aí, por exemplo, de um lateral esquerdo, vamos colocar assim, é o Zeca que por muito tempo também no Santos fez essa função, jogador que tem contrato no Vitória até dezembro e não está em uma fase legal. Outro jogador também para o meio de campo, geralmente um meia central, um meia mais ofensivo, é o Matheus Rossetto. Gosto demais desse camarada, tem 27 anos, no Fortaleza, né, acabou de voltar para o Brasil, ele que estava no Atlanta United desde a temporada de 2020, até aqui no Fortaleza, já soma 6 jogos. Tá? O contrato dele é longo no Leão, jogador que foi titular, por exemplo, contra o Botafogo, tá? No último retrasado, final de semana, contra o Nacional Potosí, né, onde Fortaleza acabou sendo goleado, ainda não engatou. Tá? Não acho uma negociação fácil, não acho que o Fortaleza liberaria ele, por exemplo, em um empréstimo gratuito, mas esse é um tipo de jogador, tá, que eu vou ser ousado aqui no vídeo. Eu faria uma indicação como essa, já pensando nas próximas temporadas. Não é considerar que o Goiás vai subir em julho, tá? O Goiás abriu a janela, já vai estar a 15 pontos à frente do primeiro time fora do G4, tomara que isso aconteça, mas eu não acredito, tá? Porque essa Série B ele está muito parelha, muito semelhante, então não acho que vai ter essa sobra de time assim para subir com uma grande antecipação. Porém, o Goiás ele pode usar essa grana que ele tem em caixa para adquirir jogadores dentro da sua realidade financeira. Um jogador de 25, 26, 27 anos, ele tem lenha aí para queimar por pelo menos 3 a 4 temporadas. Então, o Matheus Rossetto seria uma indicação mais ou menos dentro dessa linha de raciocínio. Geralmente, tá, o ideal para o Rossetto é jogar como um segundo meio campista, mas ele pode também fazer essa função mais avançada. No gramado onde o Goiás hoje ele tem uma maior necessidade, vamos colocar assim, de um 10, propriamente dito, jogador revelado pelo Atlético Paranaense, jogou também lá no Atlanta e agora no Fortaleza, recomeçando a sua trajetória aqui no Brasil. Deve jogar esse ano pelo Fortaleza, mas seria uma indicação ousada aqui na minha lista. Seguindo aqui na nossa lista, quero falar também sobre o ponto esquerda David, tá? Uma opção também que encaixaria muito bem dentro desse elenco do Goiás. Caro, não é um jogador barato, recebe aí na casa de 300 mil reais mensais. O Vitória até mesmo chegou a fazer uma oferta de mais ou menos 5 milhões. O Vasco até pensou em aceitar, mas a janela já estava ali próximo do fim. Ele vem jogando com frequência, tá? Não gosto do David assim, nossa, o jogador que eu mais adoro no futebol brasileiro, não é. Mas convenhamos, tá? Para o Goiás, para uma Série B, até mesmo pensando já no ano que vem, se tudo der certo, é um jogador que agregaria bastante. 20 jogos nesse ano, 4 gols marcados e 2 assistências. Tem um contrato no Vasco longo, tá? Até o final do ano que vem. 28 anos, pode jogar na ponta esquerda, ponta direita e também como um segundo atacante. Soma também passagens pelo São Paulo, Internacional, Cruzeiro e Fortaleza. Tá? Além do David, uma outra opção badalada, né? O David no Vasco da Gama, jogando a Série A do Campeonato Brasileiro. O outro seria uma alternativa para centroavante. Não é a posição mais precária no elenco do Goiás, mas por que não? Tá? Assim como eu mencionei nas outras semanas, é o centroavante Daverson. Daverson tem 33 anos, está afastado lá no elenco do Cuiabá, né? O último jogo dele foi contra o Vila Nova, lá no dia 17 de abril. Obviamente, a parte técnica do jogador ninguém discute, tá? É meio maluquinho e tudo mais, mas é um cara que eu gostaria, tá? Pro Goiás, olhando aí um cenário também de primeira divisão, entrega gols, né? O Daverson no ano passado marcou 17 vezes em 45 jogos e sempre mantém essa média, tá? De 10, 12 gols, até mesmo em um elenco modesto, como foi o do Cuiabá no ano passado. Nesse ano foram 8 gols e 7 assistências. É um jogador também nessa faixa, 300, 400 mil reais. O Cuiabá tem o interesse de negociar o jogador, já que tem contrato curto, né, até o final do ano. Foi especulado no Cruzeiro, pode ser uma alternativa também para metade da temporada. Mas se o Goiás fizer um esforço financeiro, tá, tanto do salário quanto, sei lá, uma negociação amigável, uma pequena compensação financeira, sei lá, tá, eu indicaria. Sou ousado mesmo. Vou pensar grande, tá, nessa lista, pelo menos do vídeo de hoje. Depois eu posso voltar a fazer uns vídeos aqui falando sobre algumas opções mais modestas aí da, sei lá, da Série B, né, que não tem atingido
esses 7 jogos da Série D, enfim, outras do futebol internacional, mas no vídeo de hoje eu estou mais pra frente, vamos colocar assim. O Luan Patrick é outro jogador também que eu gostaria de ver vestindo a camisa do Goiás, aquele zagueiro, tá, 22 anos, ex-Atlético Paranaense, América, Red Bull Bragantino. O Luan Patrick não renovou o contrato no Atlético Paranaense, que acabou afastando o jogador. Vem treinando em separado, tinha esse contrato até o final do ano, não chegou em um acordo no Furacão, foi especulado nesse ano pelo Criciúma e pelo Atlético Goianiense. Não houve acordo, tá? São 2 jogos pelo Furacão nessa temporada, convocado inclusive para a seleção brasileira no pré-olímpico, jogou 2 vezes inclusive, com a camisa da amarelinha. Assim, eu lembro muito do Luan Patrick naquela Série A de 2022 pelo América. Não foi bem, um zagueiro que falhava, tá, até com certa frequência, mas cresceu muito, tá, no Atlético, no Red Bull no ano passado. Já jogou um pouco mais, 26 vezes. Nessa temporada até começa bem, é um zagueiro que parte com as 2 pernas, tá, geralmente joga mais pelo lado direito, já atuou como lateral, 1,90 m, e aí seria essa característica de um ativo. Pô, um cara que já passou pela seleção brasileira. Não é barato, vai ter outros clubes grandes também na parada. Mas é possível, tá? Dentro de uma negociação, uma compensação financeira, não importa. Seria uma indicação também olhando para o futuro, tá? E até mesmo a possibilidade de uma revenda por um valor infinitamente maior, tá? Então, basicamente, tá? Esses 5 jogadores seriam a minha indicação no vídeo de hoje. O David do Vasco, o Zeca, lateral esquerdo, lateral direito, Luan Patrick, Daverson e também o Matheus Rossetto. Existem outras boas opções, claro, tá? Mas resolvi passar esta aqui para vocês no vídeo de hoje. Pode deixar a sua opinião, quem você indicaria, se você concorda, se você discorda. E esta grana para metade do ano, eu seria mais ousado, tá? Tentaria contratar jogadores pontuais, mas que ao mesmo tempo fossem ativos para o clube, tá? Diferentemente do que esta lista que o Goiás acabou procurando. E deu certo, pô, não tô questionando isso, mas acho que o Goiás ele pode trazer jogadores mais jovens e até mesmo pensar numa possibilidade de eles renderem, né, por mais anos e até mesmo ser um ativo para o clube. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, o canal de cortes na descrição e o link da Pix Brasil para você ganhar R$20 de bônus gratuitos e começar a apostar no comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme. Nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!